Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse novo dia, pelas infinitas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia. Abençoe agora o meditar da tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo esteja conosco. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar a partir de hoje no novo livro do Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Eu, Paulo, e Silas e Timóteo, escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus, o Pai, e com o Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam com vocês. Que Deus abençoe essas palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, ano novo, livro novo do ano no Novo Testamento para meditarmos. Iniciamos hoje as devoções sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O autor da carta é o apóstolo Paulo, em conjunto com Silvano ou Silas e Timóteo. Os destinatários da carta são os cristãos da igreja de Tessalônica, uma importante cidade portuária e capital da província romana da Macedônia. Era uma igreja composta, na sua maioria, por ex-pagãos convertidos ao cristianismo. Paulo fundou esta igreja durante a sua segunda viagem missionária, conforme o relato de Atos 17, 1-9, que diz assim: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, Paulo foi lá e nos 3 sábados seguintes falou sobre as Escrituras Sagradas com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que, depois de morrer, tinha de ressuscitar. Ele dizia: este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. Paulo e Silas conseguiram convencer disso algumas daquelas pessoas, as quais se juntaram a eles. Um grande número de não-judeus convertidos ao judaísmo e muitas senhoras da alta sociedade também se juntaram ao grupo. Mas os judeus ficaram com inveja. Eles foram buscar alguns homens maus entre os malandros das ruas e formaram um grupo de desordeiros. Estes fizeram muita confusão na cidade e atacaram a casa de Jasão, procurando Paulo e Silas, a fim de os levar para o meio do povo. Mas como não os encontraram, levaram à força Jasão e alguns dos irmãos até a presença das autoridades da cidade, gritando: aqueles homens têm provocado desordens em todos os lugares, agora chegaram até a nossa cidade, e Jasão os hospedou na casa dele. Eles estão desobedecendo as leis do imperador romano, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas quando ouviram essas palavras, e as autoridades soltaram Jasão e os outros, depois que eles pagaram a quantia exigida para isso. Paulo escreveu esta carta de Corinto, após receber um relatório positivo de Timóteo sobre a perseverança daquela comunidade. A carta foi escrita com 3 propósitos principais. Primeiro, encorajamento, fortalecer os cristãos diante da perseguição local que havia. Segundo, defesa, defender a integridade do ministério de Paulo contra as calúnias que se faziam contra ele. Instrução doutrinária. Terceira, corrigir mal-entendidos sobre a segunda vinda de Cristo. O tema principal da carta é a volta de Cristo em glória. Paulo explica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se juntarão com o Senhor nos ares junto com os vivos. O outro tema é a santificação. A vontade de Deus é a santificação do cristão, especialmente no que diz respeito ao controle do corpo e ao amor fraternal. Paulo também fala dos 3 dons que todos os que têm fé em Cristo recebem de Deus: a fé, a esperança e o amor.
Tessalônica era a capital da Macedônia e ainda existe hoje como a moderna Salônica, no norte da atual Grécia. Por ser uma importante cidade portuária, era uma das principais passagens dos navios que cruzavam o mar Egeu, porta de entrada das diversas culturas e religiões pagãs. A cidade tinha como prática religiosa o culto a vários deuses, dentre eles Serapis, uma divindade egípcia cultuada também pelos gregos como fonte da fertilidade, guardião do mundo dos mortos com poder e cura, e Afrodite, a deusa da beleza e do amor, simbolizando a sensualidade feminina. Os tessalonicenses eram pagãos, mas aceitaram a palavra de Jesus. Contudo, os judeus fizeram forte oposição, obrigando Paulo, Silas e Timóteo a fugirem quando forem evangelizar lá. Paulo, quando chegou a Atenas, enviou Timóteo de volta a Tessalônica, pois seu zelo apostólico fazia com que estivesse preocupado com os novos cristãos e ele queria saber como estavam. Quando Timóteo voltou para perto de Paulo, trouxe boas notícias. Paulo e seus companheiros então escreveram esta carta, alegrando-se com o crescimento espiritual dessa comunidade cristã. Isso aconteceu em torno do ano 50 depois de Cristo. Paulo começa a carta dizendo assim: Eu, Paulo e Silas e Timóteo escrevemos esta carta aos irmãos da igreja da cidade de Tessalônica, a vocês que estão unidos com Deus o Pai e com o Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo escreve para os cristãos que estão se reunindo na igreja de Tessalônica. A palavra grega eclesia era usada para assembleias civis na Grécia. Paulo a ressignifica para designar o povo chamado para fora do mundo para Deus. Note que ele escreve a carta dos Tessalonicenses, enfatizando a comunidade local e a sua realidade geográfica e social. Ao dizer que a igreja está em ou com Deus Pai, Paulo a diferencia das assembleias pagãs daquela cidade. Ao colocar o Senhor Jesus no mesmo nível gramatical de Deus Pai, Paulo afirma a divindade de Cristo e a igualdade de essência entre o Pai e o Filho. Em uma cidade que proclamava que César é o Senhor, declarar que a igreja está no Senhor Jesus era uma afirmação política e espiritual radical. Quando Paulo diz que a graça e a paz estejam com vocês, combina o cumprimento grego, graça, com a saudação judaica, paz. Graça é o favor imerecido de Deus, que é fonte da salvação. Paz não é ausência de conflito, mas a plenitude do bem-estar resultante da reconciliação com Deus. Graça é o perdão dos pecados, a vida e a salvação conquistados por Cristo na cruz. A graça sempre precede a paz, não a paz real sem a experiência prévia da graça. Paulo nos lembra que a paz somente existe em nossas vidas porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu e morreu na cruz pelos nossos pecados e nos dá pela fé nele como Senhor e Salvador a paz com Deus, que é muito maior do que qualquer coisa neste mundo e que transforma a nossa vida de tal maneira que mudam nossos valores e princípios. Na fé em Cristo que vem a nós por graça ou trabalho de Deus em nós, sem nós merecermos ou fazermos algo para conseguir, temos a paz que o mundo não conhece e não pode dar a ninguém. A paz, chamado irmão e irmã, é sentir-se amado, perdoado e salvo por Deus. Que possamos nos próximos dias nos alegrar, porque recebemos de Cristo a paz, a fé, o amor e a esperança da vida eterna nos céus. Com tudo isso em nossos corações, podemos iniciar este ano felizes e confiantes, como diz o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós temos perdão dos pecados, a vida e a salvação. Te louvamos porque Cristo é a nossa paz, Cristo é a nossa esperança, Cristo é o amor. Que nós possamos durante todo este ano meditar como é grande o teu amor por cada um de nós, e que possamos também te amar acima de todas as coisas e amar as pessoas como a nós mesmos. Ó Deus, derrama o teu Espírito Santo sobre nós e nossas famílias para termos paz e felicidade. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.